Com o passar dos anos, a humanidade conseguiu alcançar várias conquistas. Com o avanço da medicina, doenças que antes assolavam a população hoje podem ser tratadas e até curadas. As tecnologias modernas tornam possível a comunicação com pessoas do outro lado do planeta e os meios de transporte atuais tornam possível atravessar os continentes em questão de horas. Nas últimas décadas, fomos capazes até mesmo de sair do planeta e navegar no espaço. Mas, apesar de toda essa evolução da humanidade, ainda há um problema que continua nos afetando. Esse problema é A poluição. Ela pode até parecer algo simples e pequeno, mas em 2015, a poluição causou mais mortes que o tabagismo e o vírus HIV juntos. Ela pode aparecer de diversas formas: física, visual, sonora e até mesmo radioativa. Essa é uma questão bem complexa e afeta o mundo inteiro. O fato dela ainda existir, apesar de toda a evolução humana, nos faz pensar: por que esse problema ainda não foi resolvido? É sequer possível criar uma cidade sem poluição? Mas antes de mais nada, por que não damos um passo para trás e pensamos num cenário mais próximo de nós? Por que não pensar, por exemplo, na cidade de São Paulo? Em 2020, os automóveis transportavam cerca de um terço da população de São Paulo. Só na região metropolitana haviam cerca de 7 milhões de veículos circulando, o que correspondia a mais da metade da população daquele ano. Desses, cerca de um terço tinha mais de 20 anos de uso, tendo assim um escapamento mais antigo e poluente. Os automóveis são responsáveis por mais de 70% da emissão de monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozônio e dióxido de enxofre na cidade de São Paulo. Nesse dado, foram contadas partículas de queima de combustível e do desgaste dos pneus, freios e da pista. Esses são gases do efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global. Esse é o gráfico mostrado a, a emissão dos gases em São Paulo, desde o ano de 2006 até 2016. Estão representados nos gráficos a emissão de monóxido de carbono e de substâncias equivalentes ao dióxido de carbono. Os veículos também emitem outros gases de efeito estufa, como os óxidos de nitrogênio, formados pela ligação do oxigênio e do nitrogênio. Esses óxidos podem reagir com outras substâncias na atmosfera e formar a chuva ácida, além de reagir entre si e formar o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, por sua vez, é um gás que danifica a saúde humana, aumentando a sensibilidade à asma e à bronquite.
As indústrias são de extrema importância na sociedade atual e estão em uma constante disputa com o meio ambiente, por causa de sua alta demanda por recursos naturais. As indústrias causam um grande impacto ambiental que afeta tanto a fauna quanto a flora. Nesse sentido, o setor petrolífero é o que causa mais dano à natureza. São Paulo é o segundo maior produtor de petróleo nacional, fato que afeta no seu desenvolvimento. A exploração do pré-sal na Bacia de Santos, por exemplo, resultou na construção de mais empresas, universidades e até mais centros de pesquisa no litoral paulista. O petróleo é uma substância de estrutura complexa, sendo formada principalmente por hidrocarbonetos, moléculas orgânicas geradas pela junção de átomos de carbono e hidrogênio, como o metano, butano e octano, além dos meios usados para detectá-los causarem desequilíbrio na vida aquática. Há os casos em que ocorrem vazamentos de petróleo na água. Quando isso acontece, o petróleo bloqueia a passagem de luz solar, o que impede que os organismos da região consigam realizar fotossíntese, processo químico onde o dióxido de carbono, a água e a luz solar são usados para a produção de oxigênio e energia para o ser. Com isso, há uma redução na quantidade de organismos fotossintetizantes, o que causa uma irregularidade na cadeia alimentar. Há, por exemplo, uma diminuição de fitoplânctons, o que resulta na diminuição do zooplâncton, já que o fitoplâncton é o seu alimento, e assim por diante. Além disso, o petróleo pode se fixar nas brânquias dos peixes, impedindo a realização das trocas gasosas, o que resulta na asfixia. Em 2018, cerca de 95% dos municípios do estado de São Paulo descartaram seus resíduos sólidos em aterros considerados adequados pela CETESB. Isso é, refletido no âmbito nacional, onde o descarte adequado desses resíduos passou de 84% em 2011 para quase 98% em 2018. Apesar disso, metade do lixo gerado em São Paulo é depositado em aterros de alta sensibilidade ambiental. Para reduzir o impacto ambiental, medidas como reduzir o lixo gerado e criar projetos que incentivem a reciclagem podem ser tomadas. Além disso, a população pode adotar o princípio dos 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. A poluição de uma cidade não ocorre só por causa dos automóveis e das grandes indústrias. O desleixo e a omissão dos cidadãos também é um dos principais fatores da poluição. Geralmente isso ocorre por conta da falta de informação e da consciência ecológica. A consciência ecológica expõe a importância e a responsabilidade que cada cidadão tem sobre o meio ambiente, além de ensinar a população como usar recursos de maneira sustentável. Ela é construída através da educação ambiental. E a educação ambiental, por sua vez, busca despertar a preocupação tanto do indivíduo quanto do coletivo, construindo valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente. Isso torna os alunos conscientes de que os recursos naturais são esgotáveis e que nós que somos responsáveis pela degradação ambiental. Essa educação também aborda a crise ambiental como uma questão tanto ética quanto política. Ainda nessa área educacional, há a chamada ecosofia, que é o estudo filosófico do meio ambiente. É o encontro da filosofia com a ecologia. Também chamada de sabedoria ecológica por alguns, a ecosofia foi desenvolvida pelo filósofo e psicanalista Félix Guattari, sendo voltada para a ação prática. Ela foi baseada na ideia das 3 ecologias, a ambiental, social e mental, sendo essa ideia criada pelo cientista social Gregory Bateson. A ecosofia é completamente oposta ao estilo de vida consumista do capitalismo, exigindo uma mudança radical em diversas crenças e visões, como por exemplo a noção de que o homem tem domínio sobre outras espécies, ou até mesmo sobre a própria natureza em si.
Eu digo que há então uma crise chamada de crise ecosófica. Eu chamo ela assim para ampliar a noção de poluição ambiental, abrangendo não só as dimensões físicas da poluição, mas também as da poluição social, da poluição das mídias de massa e da poluição ambiental. Foi para integrar todas essas áreas ecológicas que eu forjei o termo ecosofia. Existe o problema da reinvenção da vida em todos os seus aspectos, tanto seus aspectos materiais quanto nos aspectos sociais e incorpóreos. Há ainda toda a problemática da ecologia virtual para forjar. A Revolução Industrial é um processo que causa grandes mudanças em uma sociedade, tanto no aspecto social quanto econômico. A sua primeira fase na Inglaterra durante o século XVIII, época em que o país detinha notáveis reservas de carvão e um grande acúmulo de capital, essa fase é marcada pelo aumento na divisão de trabalho, que ocorreu pela substituição do artesanato pela manufatura, onde a divisão na produção e uso de máquinas, com um aumento na produção, houve um aumento no consumo da população, ou seja, houve uma influência no comportamento consumista da população. Uma das maiores conquistas da primeira Revolução Industrial foi a criação da máquina a vapor, que serviu como base para a mecanização que ocorreu em seguida. O primeiro motor foi criado por Thomas Savery em 1698, tendo o objetivo de bombear água de minas de carvão inundadas. Apesar de ineficiente, o motor de Savery foi usado por Thomas Newcomen como base da primeira máquina a vapor, que foi criada em 1712, com o mesmo objetivo, retirar a água de minas inundadas. A máquina era formada por uma viga horizontal parecida com uma gangorra, que tinha um pistão em cada extremidade. Um ficava dentro de um cilindro e o outro dentro da mina de carvão. Funciona da seguinte forma. Primeiro, era colocado vapor de água no cilindro, o que aumentava a pressão e levantava o pistão, fazendo a outra extremidade descer. Então, colocava-se água fria no cilindro. Isso fazia o vapor condensar, abaixando assim a pressão do cilindro, o que fazia o pistão voltar à sua posição inicial. Então, a água era retirada e reiniciava-se o processo. Ou seja, o pistão subia por conta da expansão do vapor e descia por conta do vácuo criado quando esse vapor condensava. A vaporização da água exigia a queima de uma grande quantidade de carvão, que foi a principal fonte de energia dessa fase da Revolução Industrial. Essa queima contribuiu muito com a poluição atmosférica, já que liberava gases do efeito estufa, como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. A segunda fase da Revolução Industrial durou da segunda metade do século XIX a meados do século XX. Ela é muito lembrada pelo uso da eletricidade, produção em larga escala e pela criação dos motores elétricos, e a combustão. A principal fonte de energia usada foi o petróleo, marcando assim o início das indústrias petrolíferas. Já a terceira fase, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, foi responsável por consolidar o capitalismo financeiro, aumentando assim ainda mais o consumismo da população. Ela também foi marcada por muitos avanços científicos, como o surgimento da biotecnologia e da robótica. No geral, apesar de ter realizado conquistas incríveis, a Revolução Industrial teve um impacto massivo na poluição gerada no planeta. Nesse gráfico, é visto que os países com maior concentração de dióxido de nitrogênio na atmosfera são justamente os países que mais sofreram o processo de industrialização. Agora, depois de todo o analisamento que tivemos, todos esses aspectos diferentes que envolvem o processo da poluição, podemos voltar àquelas pequenas perguntas iniciais. Por que o problema da poluição ainda não foi resolvido? Como visto, a poluição é um problema muito antigo, amplo e complexo, atrelado a várias áreas diferentes.
Além disso, ele está muito vinculado ao crescimento das cidades. Segunda pergunta: mas é possível criar uma cidade sem poluição? Bem, a verdade é que é uma pergunta muito complexa demais para ser respondida com sim ou não. Alguns podem dizer que não, argumentando que as áreas urbanas são muito dependentes das tecnologias modernas poluentes, como dos automóveis, por exemplo. Além disso, uma sociedade grande precisa de muitos recursos para ser construída, recursos exorbitantes da natureza. Já mais otimistas podem dizer que conseguimos sim criar uma cidade sem poluição, que podemos mudar o comportamento consumista da população e que o avanço tecnológico científico tornará possível reaproveitar todos os resíduos produzidos nessas áreas. Mas o mais importante é que nós podemos e devemos reduzir a poluição produzida atualmente. E muitos já têm noção disso. Voltando ao cenário de São Paulo, cerca de 70% dos paulistanos estão cientes das condições do ar da cidade. E a redução da emissão de gases por parte dos veículos é a medida mais apontada pelos cidadãos para reduzir a poluição atmosférica. Além disso, a educação ambiental já é obrigatória no país em certo nível. Segundo a Lei 9.795 de 1999, a dimensão ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Ou seja, apesar de não precisar ser uma disciplina separada, a educação ambiental deve estar presente de alguma forma na grade curricular. E o desenvolvimento sustentável nas indústrias vem sendo muito debatido recentemente. Em 2012, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente divulgou materiais sobre o assunto, com base em discussões realizadas no evento Rio+20, onde foi debatida a renovação e o compromisso político com as questões do desenvolvimento sustentável. E há também fontes de energia renováveis que servem de alternativas ao petróleo. Existe a energia eólica, que converte a energia cinética do vento em energia elétrica. Ela funciona da seguinte maneira: o vento gira as pás do catavento, que estão conectadas num eixo. Esse eixo está conectado a dois ímãs no gerador, e quando esses ímãs giram um sobre o outro, é produzida carga elétrica. Há ainda a energia solar, que converte a energia do sol em energia fotovoltaica. Seu preço vem diminuindo bastante com o passar dos anos, o que pode ser observado nesse gráfico. Com essas e outras medidas, a poluição global pode ser drasticamente reduzida, tornando o mundo um lugar melhor e mais limpo.